Fala galera, mais um vídeo de Cartola FC aqui no canal. Hoje a gente vai trazer para vocês as dicas dos bons e baratos, os jogadores que devem valorizar nessa 13ª rodada. A gente que já postou aqui no canal o vídeo com as dicas para pontuação. Se você não viu ainda, é só clicar aqui em cima que você vai direto para o vídeo. Comenta aí também o que você achou do vídeo de pontuação e bora começar a escalar o nosso time aqui para valorização. O nosso time de valorização que vem muito bem, né? A gente está com mais de 224 de patrimônio. Isso para quem joga Cartola e entende um pouquinho é muito. A gente consegue escalar os jogadores mais caros do Cartola FC e ainda sobra dinheiro, né? A gente está com 224 cartoletas de patrimônio. E agora a gente vai ver como que está o ranking da nossa liga. No quesito patrimônio, a gente é o primeiro colocado com 224, tem o Sincero Futebol Clube em segundo com 223, 6x1 Rajada do Anelka em terceiro, Insanos FC em quarto e tem o Pedro Miranda na quinta colocação. Agora a gente vai pegar o time da nossa última rodada que ainda foi antes da parada para a Copa do Mundo, vamos vender todo mundo e começar a escalar o nosso time falando para vocês aqui quem a gente considera as melhores opções de cada posição para valorização nessa 13ª rodada. E a gente começa a escalar o nosso time pelo camisa 1, né, pelo goleiro, e goleiro para essa rodada para valorização a gente escolheu o Fábio do Cruzeiro, Cruzeiro que joga em casa contra o América Mineiro. O Fábio custa 10,53 cartoletas, ele tem a média de 5,03, negativou nas duas últimas rodadas e ele fez -1 na última, né? Então o Fábio, se ele fizer boas defesas, garantiu o SG aí, ele vai valorizar um pouquinho, o que a gente espera que aconteça, né? Tem outras boas opções baratas aí, mas são opções que não é tão segura assim para garantir o SG, tendo em conta que o Cruzeiro joga em casa contra o América Mineiro, então considero sim o Cruzeiro aí um favorito para sair com SG nessa rodada. Lateral para essa rodada eu achei bem complicado escalar lateral para valorização, tanto é que eu escalei um lateral que ainda não jogou no Brasileirão, vai fazer sua estreia pelo Corinthians, né, que é o Danilo. Então ele custa 5 cartoletas e joga contra o Botafogo em casa. O Danilo, como ele ainda não jogou, ele pode valorizar bem, né? Se fizer uma boa atuação aí, garantir o SG, pontuar bem. Então a gente fica na expectativa e torcendo para que o Danilo pontue aí bem pra gente valorizar, né? O nosso outro lateral aqui é o Raul Prata do Sport, Raul Prata que sempre garante uns pontinhos aqui no Cartola FC, ele custa 9,77, o Sport joga fora de casa contra o Ceará, que agora é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Sport ocupa a 7ª colocação, terminou até bem aí antes dessa pausa para a Copa do Mundo. Então a gente fica aí na expectativa também do Raul Prata fazer uma boa atuação e garantir pelo menos uns 4, 5 pontos aí pra gente. Agora a gente pula lá para a dupla de zaga, que é um setor também que para valorização achei um pouco complicado, né? Principalmente porque a gente escalou um jogador do Cruzeiro como goleiro, então a gente não queria colocar tantos jogadores de defesa do Cruzeiro, mas acabamos tendo que colocar o Léo aqui, o Léo que custa 8 cartoletas, ele pontuou 4,90 na última e tem 15 roubadas de bola o Léo. E o Cruzeiro, como eu disse, pelo menos eu tô confiante no SG aí, o que faria o Léo valorizar um pouquinho também, né? O outro zagueiro que eu escolhi é um que está um pouco mais barato que o Léo aqui, que é o Pedro Henrique do Corinthians. Pedro Henrique, ao contrário do Léo, não foi bem na última rodada, fez 0,50. Corinthians joga contra o Botafogo em casa. Eu também considero o Corinthians aí um dos bons favoritos para sair com o SG, já que o time do Botafogo é um time que ofensivamente, pelo menos eu não acho tão bom assim, né? Pode surpreender, pode fazer gols, acontece, mas é Cartola FC aposta e eu aposto no Pedro Henrique aí como a segunda opção para defesa. E agora a gente vai escalar o nosso trio de meio de campo aí, esse time de valorização. E para começar nesse time a gente escala já o camisa 10, né? A gente escala aqui o Thiago Neves do Cruzeiro, o Thiago Neves que ainda não pontuou bem nesse Cartola, que tem a média de 1,15 e eu como cruzeirense vou falar, vem jogando muito mal. Mas quem sabe nessa rodada ele não desponta aí, né? Não faça um gol, não dê uma assistência contra o América em casa, um clássico regional. Mas jogando em casa no Mineirão, o Cruzeiro esse ano tá bem difícil ser batido, né? Então a gente escala aqui o Thiago Neves na esperança de uma boa pontuação dele, o que faria ele valorizar bastante, já que ele vem bem mal. O nosso outro meia aqui é um meia do Vasco, meia que tá no nosso time de pontuação também. E vai estar aqui no nosso time de valorização, que é o Andrei. O Andrei já está mais para cima aqui. Ele vem pontuando muito bem no Cartola.
e ele tá barato até, então ele vai estar aqui no nosso time de valorização para essa rodada. Ele custa 8,63. Olha, o cara vem com a média de 11,80 e eu aposto em uma outra boa atuação dele, ele que vem se destacando aí nas roubadas de bola e também ofensivamente, marcando gol e dando assistência. Então o Andrei vai estar no nosso time, e já que escalamos um jogador do Vasco, um clube carioca, vamos fechar com um jogador de clube carioca, mas não é do Vasco, é do Flamengo, o Everton Ribeiro. Que a gente já insistiu com ele aqui algumas rodadas e ele ainda não despontou, né? Não fez uma boa atuação, não nos rendeu esses pontos que a gente está querendo nele, né? Na verdade, cartoletas que a gente está buscando nele. E quem sabe essa rodada contra o São Paulo, jogando em casa, nessa volta depois da Copa do Mundo, o Everton Ribeiro, que negativou na última, fez menos 2,70, quase menos 3. Então, Everton Ribeiro no nosso time. E agora a gente fecha esse time aí com o nosso trio de ataque. E a gente começa esse trio escalando o artilheiro aí, né? Um dos artilheiros do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro. O Pedro, ele pontuou mal na última rodada, joga contra o Vasco fora de casa. E o Vasco a gente sabe que sofre bastante gols. Pelo menos vinha sofrendo antes dessa pausa aí da Copa do Mundo. E agora a gente fica também na expectativa de ver como vai ser esse time do Vasco, que até venceu no meio de semana sem sofrer gols. Mas a gente fica aí também esperando que o Pedro marque pelo menos um gol. Ele já tem 6 gols e 2 assistências. E se o Pedro fizer gol, se ele pontuar bem, ele vai valorizar, mesmo custando um pouco acima do que a gente costuma escalar aqui no nosso time de valorização. O outro atacante que a gente escalou essa rodada aqui é o Luca, do Internacional. Luca, que é um jogador bem, podemos dizer, regular, né? Dificilmente ele pontua muito, mas ele também não costuma negativar. Mas se ele fizer gol nessa rodada contra o Atlético Paranaense, ele deve pontuar bem. E a gente sabe que o Atlético Paranaense vem muito mal no Brasileirão. Trocou até de treinador agora, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então pode ser que o Luca venha marcar gol e venha garantir uns pontinhos pra gente. O nosso outro atacante é o Alisson, do Vitória. Escalei o Alisson numa aposta minha, porque o Vitória enfrenta o Paraná, que ao meu ver é um dos clubes mais fracos desse Campeonato Brasileiro. Então escalei o Alisson, espero que ele marque gol aí. Ele já marcou 2 gols e deu 3 assistências. Então ele vai estar no meu time, ele tem a média de 4,99 e pontuou 1,50 na última. Se ele fizer gol, vai valorizar também, porque custa só 10 cartoletas. E para treinar esse time, já que a gente escalou o Alisson, vamos escalar um treinador do Vitória também. Vamos escalar aqui o Wagner Mancini. Wagner Mancini, que também teve uma péssima pontuação na última rodada, né? Deixa eu ver que ele está um pouco mais para baixo aqui, achei. Ele está custando 6,99 e fez 0,04 na última rodada. Então o Wagner Mancini vai ser o treinador desse time. O Vitória, como a gente já disse, enfrenta o Paraná e eu considero o Vitória favorito para essa rodada. A gente tem que escolher o capitão. Provisoriamente eu coloco o Thiago Neves aqui como capitão. Vou tirar ele porque não estou muito confiante, mas eu preciso pensar também e ver se vai sair alguém do provável antes de fazer isso. Então a gente comenta aqui também em breve qual foi a alteração, quem é o novo capitão, se é que a gente mudou. E agora a gente vai ver como ficou esse time de valorização, que tem no gol o Fábio, nas laterais Danilo Avelar, jogador que vai fazer sua estreia pelo Corinthians, aliás, contra o Botafogo, o Raul Prata do Sport, o Léo na defesa junto com o Pedro Henrique também do Corinthians. No meio de campo a gente tem Thiago Neves, Everton Ribeiro e o Andrei do Vasco. Mais à frente no ataque a gente tem o Luca, o Alisson e o Pedro. O treinador desse time é o Wagner Mancini, time que custou 102 cartoletas, quase 103 cartoletas aí, né? É um time bem barato para quem precisa valorizar. Lembrando para você que a gente está muito bem aqui no nosso time de valorização, estamos com mais de 224 de patrimônio, valorizando a cada rodada mais. Na última rodada, se eu não estou enganado, antes da Copa, a gente valorizou 10 cartoletas ou 15, se eu não estou enganado. A gente pontuou bem, fizemos 98 pontos. Então, esse aqui é o vídeo só para valorizar. Se você já está com um patrimônio bom e quiser dicas para pontuação, lembrando para você, clica ali em cima ali no cardzinho que você vai para o vídeo de pontuação, que é as dicas para você mitar. Se inscreva no canal também, deixa o gostei, comenta aí se tiver alguma dúvida, se quiser alguma sugestão a mais do que a gente postou aqui. Então se inscreva, deixa o gostei, siga acompanhando a gente aí que tem dicas a cada rodada do Cartola FC. A gente sempre posta as dicas de valorização e as dicas de pontuação. Boa mitada para todo mundo e até a próxima rodada.